Um bom dia, querido ouvinte. Um bom dia, querida ouvinte. E um bom dia, querido ouvinte, não é mesmo? Querido ouvinto. Estou de volta, com novidades, né? Na verdade, aguardem novidades, porque são mais planos, assim, mas estou passando por momentos de mudança na minha vida. Acredito eu que mudanças para melhor, né? Eu finalmente saí do meu emprego, né? Que eu já estava precisando sair há um tempo. Então eu só tenho mais um mês aí e depois eu vou finalmente ficar livre, né? E aí eu acho que eu vou conseguir me dedicar mais, né, pra minha criação de conteúdo aqui, né, meu podcastzinho que vocês ouvem, se pá umas live aí também, e outros planos que vocês ficarão sabendo em breve. Mas, enfim, né, eu achei que eu só ia conseguir gravar na terça, só que hoje eu troquei o horário de trabalho, aparentemente eu só... Nunca eu só consigo, né, mas eu me acostumei a gravar podcast de manhã, quando eu acordo, tomando café. Então, trabalhar até as 4 da tarde, chegar em casa e gravar, ainda não faz sentido pra mim. Eu ainda posso fazer essa experiência, né? Na real, eu não lembro se eu já gravei Na real, eu acho que eu gravei talvez um ou dois podcasts de tarde ou de noite, não me lembro direito. No geral, todos são gravados meio de manhã. Agora são 10h30 da manhã, dia 27 de fevereiro de 2021, na cidade de Florianópolis. E é isso aí. Tem uns teminhas pra falar com vocês aqui. Me pediram, inclusive, na real, eu já tava precisando fazer isso há um tempo, né? Eu vou fazer aqui, que é o seguinte, eu vou dar uma olhadinha aqui nos e-mails. Eu não vou falar de todos os e-mails, né? Mas é porque eu recebi uns e-mails aí nos últimos tempos e o pessoal faz perguntas, né? Tipo, né? Eu só pede sugestões, ou coisa e tal. E, enfim, eu vou ler alguns aqui, tá? Que eu acho válidos. Porque tem uns também que é aquela coisa, né, gente? É um pouco grande, e aí eu tenho receio de ficar resumindo o e-mail que a pessoa mandou. E, enfim, vamos lá. O primeiro e-mail aqui que eu vou ler é o do Leandro. O Leandro, ele me pergunta qual que era aquele lance de respiração que eu fazia quando eu estava ansioso. Ele falou que tem alguns problemas com ansiedade e ele quer saber como é que eu lidava com isso. Então, é o seguinte, Leandro, e para você aí também que está ouvindo e tem problemas com ansiedade, e quando eu digo problema com ansiedade, galera, é aquela coisa que eu já disse para vocês, né, da ansiedade gratuita, né? Porque se tu sabe muito bem o motivo da tua ansiedade, então eu recomendo que tu lide com ele, né? Ou tente lidar com ele, ou tente olhar pra cara dele, né? Mas se tu lida com uma ansiedade meio aleatória, gratuita, igual eu senti antes, aquela coisa meio incontrolável, insuportável, eu vou te dar uma dica aqui. Quando eu fazia yoga, a gente aprendeu a fazer as respirações, né? Se não me engano, são os pranayamas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é o pranayama. O pranayama é respiração. Exatamente. Tudo bem, né, que tem toda uma questão mística envolvida de energias e coisa e tal. Mas a respiração, né, é muito importante. E o yoga me ensinou a respirar, né? Me ensinou os benefícios, né? Que uma respiração bem feita fazem no corpo da gente. Então existem 3 tipos de respiração. E olha que isso aqui não é um mini curso de yoga, tá? Eu recomendo que tu procure na internet, no YouTube, porque lá tu aprende tudo que tu quiser. Tem 3 tipos de respiração. Tem a respiração alta, que é a respiração com o peito. Tem a respiração média, que é com meio que com diafragma, né? Com não sei explicar, mas é meio que no meio, né? E tem a respiração baixa, que é a respiração abdominal. Essa é a respiração da calmaria, né? Do relaxamento, é a respiração para tu dormir, para tu não, para tu aliviar a ansiedade, para tu ficar de boa. A do peito, ela é a que te acelera. Geralmente quando tu vai fazer uma respiração mais acelerada, né? Tu chega a suar, para tu acordar, é uma respiração alta, né? A respiração baixa é uma respiração para relaxar. Então é o seguinte, o exercício que eu digo para tu fazer, que também tem alguns modelos na internet, se eu não me engano. Mas é tipo, quanto mais tu demorar pra fazer tudo, melhor, né? Então, digamos que tu inspira em 3 segundos, aí tu segura por 6 segundos, e aí tu solta por 6 segundos. E aí, óbvio que tu vai treinando, né? E tu vai aumentando os tempos, porque tu vai perceber que quanto mais tu demorar pra fazer isso,
mais forte é o efeito, digamos assim. Então, e tem ainda a respiração completa, né? Que a respiração completa é uma respiração onde tu faz todas, né? Tu começa fazendo pela baixa, pela média, alta, depois a alta, média e baixa de novo. É um exercício que tu, né, faz a respiração completa. Mas eu vou te falar aqui só abdominal, porque eu acho que é o foco da questão do Leandro aqui. Então, tu vai tentar respirar igual um bebê, né? Tu vai tentar respirar igual um bicho. Que ele não, se vocês repararem, é meio errado. Na verdade, eu não sei se é errado, né? Ou se não é tão natural, ou se não é o melhor. Tu já percebeu que ninguém, que nenhum bicho ou bebê respira pelo peito? Eles respiram sempre pelo abdômen. Então, tu encher o pulmão de ar ou tu esvaziar, o que vai mudar visualmente é o teu abdômen, não é o teu peito. Então, o exercício é mais ou menos esse, tu tentar respirar só movimentando o abdômen, né? Só, tipo, inflando e murchando o abdômen. Inspirando lentamente, segurando bastante tempo, mas sem ser insuportável também. E soltando bem devagarinho. Mas é difícil, tá? Não vai achando que é super de boa de começar a fazer. Mas o foco é esse. Se tu respirar. E outra coisa, inspira pelo nariz, expira pela boca. Outra parte muito importante é essa. Não vai respirar pela boca. Então tu vai inspirar bem lentamente, tudo no abdômen, segurar e expirar bem lentamente. Na verdade, tu pode respirar pelo nariz, né? Eu acho que pela boca até é opcional. Mas enfim, tu entendeu o conceito. Se tu fizer isso direitinho, tu vai reparar que parece que tu tomou um tarja preta, assim, parece que tu tomou um remédio, porque tu fica mole, tu meio que relaxa mesmo. E isso me ajudou bastante, né? Com as minhas questões de ansiedade. Então eu espero que isso tenha te ajudado, Leandro, a, né? Ou que isso te ajude futuramente a lidar com a ansiedade. Porque funciona bastante, viu? Não vou mentir pra vocês. Eu, eu tive ótimos resultados. Um outro e-mail aqui é o do Luiz, né? Que ele o nome do e-mail dele é Elogios. Eu fiquei muito emocionado porque ele elogia o podcast, falou que adorou, que gosta bastante, que cria uma sensação de que eu tô conversando com os ouvintes de fato, né? E ele adorou o conteúdo. Enfim, Luiz, eu fiquei muito emocionado com o teu e-mail, muito obrigado. Tamo junto, é por isso que eu gravo, cara, porque quando eu recebo esse tipo de coisa é a melhor motivação que eu tenho, né? É, o Gabriel mandou um e-mail aqui também. Vocês me desculpem por ser tão, de passar tão rápido assim, mas é porque eu acho que agiliza, né, galera? E sei lá, eu não gosto muito de enrolação, né? O e-mail de vocês já está no meu coração, mas eu tô aqui compartilhando com vocês. O Gabriel manda o seguinte, ele comentou que ele viu, né, no podcast lá, que eu falo sobre coisas que são transcendentais, né, em relação à beleza transcendental e tudo mais, que impressionam a todos e não sei o quê. E aí ele falou o seguinte, que ele acredita que talvez não atinja todos os públicos, mas vai ficar para sempre, no caso, transcendental é o futebol, né? Porque não necessariamente ele em si, né? Mas pessoas atletas, né? Que fizeram um bom trabalho, né? Que pisaram em campo e foram fenomenais, como ele diz aqui. Tipo Ronaldinho, Messi, Cristiano, que mesmo quando eles pararem vão ter vídeos com milhões de visualizações. É, tipo, eu entendo o que tu quis dizer, porque é como se aquela pessoa que fizesse aquela coisa específica tivesse transcendido, né? Tivesse rompido as barreiras, ou os limites, ou os recordes. E não importa mais se os padrões mudaram, né? Ele vai continuar sendo transcendental naquilo que ele fez. Então, eu acredito que não é bem o que eu falei do podcast, porque eu fiquei bem preso na questão estética, né? Mas faz sentido quanto à performance, talvez. Porque se tu for imaginar, lá na época do Pelé para agora, os critérios são totalmente diferentes, né? Até os anabolizantes que os caras usam são completamente diferentes, os limites e os recordes são completamente diferentes. Mas o Pelé é o Pelé e ele sempre será o Pelé, cara. Ele sempre será o Pelé. Então ele transcendeu, né? Ele passou dos limites ali. É o meu mano Saitama no One Punch Man. Ele quebrou a limitação do bagulho e ele vai ser pra sempre, de alguma forma, transcendental, né? Ele vai ser, de certa forma, sempre um ídolo, né? Algo a ser alcançado. E eu boto fé demais, Gabriel. Eu não sou fã de futebol, mas eu entendi perfeitamente o que tu disse e eu boto fé que é verdade mesmo. Um outro e-mail aqui do Pedro, ele fala o seguinte.
No último podcast você falou da parada do Belo também, né? Relacionada à questão do transcendental ali que o Gabriel falou. E aí ele diz o seguinte: eu acho que o Young Buddha se enquadra nessa parada. Não é tão visto igual ópera, porém o som dele é diferenciado. Só um comentário à toa, seu podcast é muito bom. Muito obrigado, cara. Tamo junto. Então, aí eu acho que talvez esteja uma questão do gosto pessoal, porque, tipo, eu amo Young Buddha, eu vou defender ele até a minha morte, mas tu colocar tua avó pra ouvir Young Buddha, ela vai mandar tu tomar no cu. Então, o que eu quis dizer com relação ao transcendental é quando é transcendental mesmo, é quando tu coloca qualquer pessoa pra ouvir, em qualquer circunstância, e aquilo ali se mostra absolutamente fora do normal, sabe? Mas por questões de ser fanboy, eu concordo contigo. Young Buddha é diferenciado mesmo. E eu espero aí que ele cresça bastante no futuro, porque eu acho que o sofrido de acompanhar esses caras é essa caminhada arrastada, difícil, né, de conseguir público. Porque se tu for ver, também não é uma coisa tão mainstream assim, né? Tipo o Zemaru, que aparentemente desistiu de fazer música, eu acho, né, infelizmente. O cara faz uns álbuns muito bons, saca? Só que daí tu vai ver, tem 8 mil visualizações, tipo assim, chega a dar uma raiva, saca? Mas enfim, não vou entrar nesses méritos, só porque pra quem acompanha essa galera do trap brasileiro aí, sabe que o bagulho, que o corre é difícil, né? Que é complicado de crescer. Mas foco, força e fé, né? Buda, tamo junto, cara. Um outro e-mail aqui que eu queria falar com vocês é o seguinte. Na verdade, eu não sei, não. Eu fui passando aqui por alguns, e aí, vamos ver. Ah, tá. O Pedro, ele mandou o Matheus tomar no cu. Eu não vou especificar sobrenomes aqui, mas é porque às vezes eu faço por encomenda, né? A pessoa pede pra mandar a outra pessoa tomar no cu. Então, Matheus, vai tomar no seu cu. Foi o Pedro que mandou. Me desculpa a demora aí, né, Pedro? Faz séculos que tu mandou esse e-mail e eu não tinha falado nada, mas beleza. É, Enfim, eu vou deixar por aqui, porque eu não me programei muito também, né? Eu teria que separar os e-mails e resumir eles, mas é só para dar uma atualizadinha, né? Para ter um contato com meus ouvintes, porque eu fico reclamando que vocês não mandam e-mail, mas na real vocês mandam, né, galera? É uma grande brincadeira, eu espero que vocês não acreditem. Mas tem gente que manda e-mail, sim. Eu tenho alguns e-mails aqui que eu tenho que ler. Outra coisa outro tema, né? Que me pediram, inclusive, para poder falar aqui com vocês no Twitter, é o tema das comidas, né? De quando eu falei sobre. Muita gente comenta comigo sobre a questão do café, né? Que algumas galeras aí passaram a tomar café sem açúcar por causa do podcast, né? Deram uma chance e viram que o negócio é top mesmo. Outras pessoas de que conseguiram se livrar um pouco dos drink doce, né? Das bebidas alcoólicas doce. E eu fico muito feliz em saber disso, né? E não porque necessariamente fui eu que fui o pivô, assim, né? Nessa mudança, mas porque viciar o paladar em açúcar não é legal, né, galera? Eu acho que tem uma parte dessa conversa que não é nem subjetiva, assim, tipo, existem coisas a serem experimentadas, né? Existem coisas de qualidade pra tu apreciar. Tu não precisa ficar preso na mesma coisa, né? E é mais ou menos sobre isso que eu queria falar com vocês, né? Em relação a lidar com o fato de que não existe muito bem isso aí, de que tu não gosta de alguma coisa, né? Tipo, na verdade, eu acredito que exista, mas eu acho que é muito seleto, assim, é muito específico. Porque, por exemplo, eu infelizmente não gosto de ovo, né? Ovo cozido, ovo mole, é, ovo mexido. Eu não gosto, assim mesmo, eu já tentei muitas vezes comer. Tipo, muitas vezes. E tipo assim, galera, não é no nível fresco de que eu não vou encostar na comida. Por exemplo, se é uma salada de maionese que tem um ovo cozido picadinho ali, é óbvio que eu vou comer, foda-se. Se é um pastel de carne com ovo, vou comer também, foda-se, não tem problema. Mas a questão do ovo cozido mesmo, tipo, a galera que corta um ovo cozido no meio, joga sal e come, eu acho incrível aquilo. É uma coisa que eu queria ter pra mim. Eu queria gostar de ovo, que é extremamente nutritivo e até me ajudar, e até me ajudar nas paradas da academia. Mas não sei por que é tão desagradável pra mim o cheiro, porque pra mim tem cheiro de peido, e eu acho que isso também não é nem subjetivo, né? Não é nem questão de opinião, tem cheiro de peido mesmo. Eu mesmo já peidei com cheiro de ovo. E olha que eu não como ovo necessariamente, né, puro, assim, cozido.
É, a textura eu acho muito estranha, é uma coisa meio gelatinosa, aí tem aquela gema que esfarela na boca. Eu acho uma parada extremamente horrível. Ele por si só, né? Como eu falei pra você, se tiver numa receita, alguma coisa eu vou comer. Então eu acho que existem pequenas coisinhas na vida que tu vai ter uma repulsa irracional, assim, porque minha mãe diz pelo menos que eu não gostava de ovo desde sempre. Eu acredito que foi isso que ela me falou, assim. Eu não tenho memórias da minha infância de eu comendo ovo, sabe? E eu sei que tem gente que é viciado em ovo, que ama comer ovo. Mas enfim, voltando pra questão aqui. Eu acredito que do espectro de coisas que tu tá acostumado a comer, existe uma infinidade de coisas que tu pode passar a gostar, né? E tem coisas que de fato talvez exija muito esforço ou tu realmente não vai gostar mesmo. Então, eu até fico enchendo o saco de vocês no Twitter, né? Quando eu fico falando sobre a parada de ficar zoando quem tem paladar infantil e tal. E tipo assim, cara, eu vou te falar bem real. Se tu tem mais de 18 anos e tu não come de forma alguma várias coisas, eu sinto lhe dizer, mas você tem sim um paladar infantil, né? Tu já tá há quase 2 décadas nesse plano carnal aqui, com essa infinidade de coisa boa pra comer, e tu se recusa a mudar esses hábitos, né? Tu se recusa a experimentar as coisas. E outra coisa que vale ser ressaltado aqui, que eu já usei como exemplo naquele podcast que eu falo de comida, é o seguinte, cara, se tu é sedentário na vida, né? Tu não faz nenhum tipo de exercício físico, nenhuma atividade física. Aí, tu passa a ir na academia, né? Tu começa a ir na academia. Na primeira vez que tu vai pra academia, no primeiro dia que tu vai na academia, tu já ama a academia, né? No segundo dia que tu acorda todo dolorido, tu já tá gostando de treinar, né? No terceiro dia que dói mais, não sei por quê, que daí tu não consegue nem mexer os braços direito. Tu tá gostando da academia? Não, cara. Tu está odiando. Tu quer jogar uma pedra, um tijolo na janela da academia. Tu quer mandar um instrutor da academia tomar no cu dele. Porque é um processo, né? Tu vai ter que passar por um processo de estranhamento naquilo ali, para que tu se adapte e passe a entender os benefícios daquilo ali, entendeu? Com a comida é a mesma coisa. A gente se permite mudança, né? A gente se permite maleabilidade com um monte de coisa, menos com comida. Então, o que acontece é que o cidadão cresce, ele tem 40 e poucos anos, e ele se alimenta da mesma forma que ele se alimentava com 12, né? Ai, Matheus, tem problema? Óbvio que não, velho. Foda-se o que a pessoa vai comer ou deixar de comer. Não tô nem aí pro que a pessoa faz da comida dela. O meu ponto aqui é, esta pessoa deixou de experimentar um monte de coisa, né? Essa pessoa simplesmente ficou completamente fechadinha na bolinha dela, né? Sem amadurecimento algum naquilo ali. Então, como eu falei pra vocês no outro podcast, uma caralhada de coisa que eu como hoje em dia, que tem aqui em casa pra comer, eu não gostava. Eu não queria comer, não tinha o menor interesse. Não me agradava cheiro, não me agradava textura e não me agradava gosto. E hoje eu gosto pra caralho, porque o paladar muda, né? O paladar muda. Então não seja tão hedonista e tão viciado em prazer quando envolve comida, né? Tu não precisa comer um bagulho que tu acha completamente grotesco, porque eu imagino, como eu disse agora há pouco, eu imagino que exista assim uma coisinha ou outra que a gente vai ter uma repulsa, né? Uma dificuldade. Tipo a galera que odeia cominho, né? Ou a galera que odeia coentro, porque, né? Tem gente que fala que cominho tem gosto de sovaco, né? Dão uma nota de sovaco na comida. Eu gosto da notinha de sovaco do coentro, do cominho, mas tem gente que não gosta, sabe? Mas a questão é, eu não sei na verdade qual que é a questão, vou falar pra vocês, viu? É porque eu acho uma coisa um pouco deprimente. O marmanjo que pede, sei lá, uma tapioca de frango e aí ele separa com o garfinho todos os pedacinhos de cebola de dentro. Ele separa todos os pedacinhos de tomate. Isso eu acho uma atitude extremamente infantil, uma atitude extremamente de uma pessoa meio velho caduco assim, que tá preso na bolhazinha e não quer fugir dela e não quer sair dela, e aí a pessoa se recusa a comer um pedacinho de tomate e aí ela fica separando e quando vai ver um marmanjo barbado fazendo isso. Eu acho isso extremamente triste, eu acho extremamente deprimente. Eu acho isso coisa de criança. Então eu não sei até onde, né, tu concorda comigo ou não. Mas a questão é, o paladar muda. E é isso, cara. Eu não gostava de batata doce, eu não gostava muito de abobrinha, eu não fazia questão nenhuma de. Eu até vou usar o exemplo agora do pepino, porque a minha última experiência foi com pepino.
Eu prefiro pepino no suco. Não sou tão fã assim do pepino na comida. E isso também vale lembrar, né, galera? Existem as coisas que tu gosta de comer pra caralho, as coisas que tu come, que, né, whatever, tanto faz. As coisas que tu não é tão fã assim, mas tu vai comer, né? Porque tu é um ser humano adulto que não vai deixar comida no prato. E aí eu acredito também que existem as coisas grotescas que tu não vai dar, não tem como comer mesmo, né? Porque tu, sei lá, tu vai gorfar, vai entender como é que funciona aí essa questão. Eu não chego a gorfar comendo ovo, mas é uma experiência desagradável pra mim. É, lembrando que eu amo omelete, né? Eu amo crepioca, eu como ovo de outras formas, né? Enfim, considerando que tem essas coisas aí que tu não gosta tanto, né? O que tu não é tão fã, né? Teve a questão do pepino pra mim. Rolou um almoço lá no trabalho e aí tinha. Era um filé de peixe com purê de batata e aí tinha uma salada que a dona do restaurante fez, que ela tinha uns pedaços grandes de tomate, uns pedaços meio grandes de pepino, repolho, limão, sal, tava uma delícia. Porém, tinha a questão do pepino, né? Porque eu normalmente como pepino no quê? No tabule, né? No suco. Não são coisas assim muito específicas, né, que eu vou comer pepino. Sunomono, enfim. Tinha aqueles pedaços grandes de pepino. E aí eu comecei a comer aquela salada e comecei a comer aqueles pedaços de pepino. E tipo assim, eu acho o pepino muito parecido com casca de melancia. Extremamente parecido o sabor e a textura, sabe? Parece que o pepino, ele é tipo uma melancia atrofiada que não cresceu e ficou só a casca. E aí eu comecei a morder aquilo, aquele croque-croque ali, gosto de casca de melancia. E eu comecei a meio que fazer minha meditação ali comendo pepino. Porque eu fiquei pensando, nossa, né, isso não me agrada tanto assim, comer esses pedação de pepino aqui na salada. Mas eu obviamente vou comer tudo, né? Vem toda aquela questão que eu falei pra vocês, né? Pelo amor de Deus, já sou um ser humano adulto, tenho um prato servido pra eu comer, vou comer o prato inteiro, né? O mínimo que eu vou fazer. Porque se tem uma coisa que toda mãe ensina que é pecado deixar comida no prato e é verdade, né, galera? Mas enfim, eu fiquei meditando naquilo ali, fiquei pensando quantas vezes eu teria que comer pepino dessa forma pra passar a gostar de pepino, né? Ou então, em qual outra situação ou tempero ou receita eu faria mais sentido eu comer esse pepino aqui, né? Entender que essa estranheza que eu senti, ela pode ser muito bem passageira, ela não é pra sempre, né? Ela não vai durar pra sempre. Então, a minha mensagem pra você, querido ouvinte, é que tu deixe de ser uma criancinha mimada do paladar infantil e explore outras comidas, cara. Se tu não gosta tanto assim de pimenta, experimenta uma pimentinha ali. Não gosta de canela, procura uma receitinha ali que vai uma canela, né? É porque, tipo assim, não é uma experiência prazerosa, né? É um processo meio lento e desagradável até tu mudar essa questão. Mesma coisa que quando eu falei no podcast sobre o café sem açúcar. Não é agradável para uma pessoa que tomava um café doce, que era uma calda, para uma pessoa que vai passar a tomar um café amargo, preto, forte, sem açúcar nenhum. Não vai ser do nada. Uau, que delícia! Porque o que é viciante e prazeroso nessa história é o açúcar, né? Enfim, né, teve esse meu momento aí de reflexão com a questão do pepino. Porque eu amo pepino no suco, eu acho pepino no tabule super top, sonomono eu gosto também. Mas naquela salada com aqueles pedação enorme, eu comi meio que forçado, assim, sabe? Os pedação de pepino. E eu não sei quantas vezes mais eu terei que comer pepino daquele jeito pra talvez eu passar a gostar de pepino, né? Porque eu imagino que tem gente que pega pepino e come igual cenoura, assim, igual tipo um churros, né? Pega e come. E não é meu caso, né? Então, são mudanças de hábitos que eu recomendo que tu faça, saca? Eu acho que é válido, porque, sei lá, imagina se tu fica muito preso aí na tua bolha do que tu come ou não come, e tu vai viajar lá pro Oriente, né? Tu junta teu dinheiro, tu viaja lá pra Indonésia. E aí tu vai ficar de frescurinha, separando um pedacinho de cebola do prato. Ah, me poupe, né? Pelo amor de Deus, tenha dó, tem um mínimo de amor próprio. E se for fazer um negócio desse, faz escondido, não faz em público, porque é feio. Mas enfim, né? Vamos para o próximo tópico aqui. Eu queria falar com você sobre o conceito das pessoas ficarem presas em temas, por exemplo, personagens, né?
tu pegar um personagem e a pessoa associar que um personagem ele é bom, bem feito e massa, quando ele é bom. Tipo, tu atrelar uma premissa moral pro personagem, né? O personagem ele tem que ser bonzinho, ou ele tem que ser correto pra ele ser um personagem massa. E eu acho isso uma baboseira sem fundamento, sabe? Porque tu não precisa colocar nenhum embasamento ou premissa moral no personagem, cara. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Quero usar exemplos específicos, sabe? De personagens meio icônicos. Sei lá, Breaking Bad, né? Vou pegar aqui, Breaking Bad. O Gus, Gustavo Fring, o dono do Los Pollos Hermanos. Tu pode olhar pra ele como um baita de um filho da puta, vilão do caralho, né? Pode, muito bem fazer isso. E talvez de fato ele seja, né? Ok. Mas isso não tem nada a ver com o fato dele ser um personagem ruim, no sentido de construção. Ele é um baita personagem, né? É um baita ator, inclusive. O Griffith, de Berserk, ele é um dos personagens, pra mim, mais icônicos e bizarros e misteriosos e fodas que eu já vi. Mas pode ser visto também, sim, como um baita filho da puta. Ele pode ser visto, assim, como horror, sabe? Mas o que eu quero dizer pra vocês é que não tem essa de o personagem só é bom quando eu concordo com ele. Muito pelo contrário, eu acho que um personagem que te incomoda, que te deixa puto, e o papel dele é esse, digamos, como vilão, pronto, cara, um mais um igual a dois. Ele fez o papel dele. Ele já se justifica como um baita personagem. Que, inclusive, era até o que eu queria falar com vocês. Não era nem sobre o conceito de personagem no geral, mas era no conceito do vilão, né? Eu queria falar do vilão. Porque tem muita gente que fala que gosta de um vilão quando a pessoa meio que entende o vilão. E eu não acho que é por aí que funciona, né? Não é assim que a. Qual que é o termo que usam? Não é assim que o. Não sei, me esqueci completamente. Enfim, o que eu quero dizer é, se tu tem um vilão, né? Seja de um seriado, ou de um anime, ou de uma novela, se tu entende o vilão, ele já não é mais tão vilão assim, sabe? A não ser que tu seja extremamente, tem uma, né? Uma conduta extremamente distorcida aí. Um parâmetro moral bem bizarro. Mas a partir do princípio que tu é uma pessoa minimamente normal. O vilão, ele tem que te causar raiva, cara. Tu tem que ficar puto com o vilão. Tu não, às vezes tu não pode nem entender o vilão, né? E ele te causar isso significa que ele foi bem construído, significa que ele foi bem feito, né? Porque, por exemplo, eu gosto muito de vilões que são incompreensíveis, saca? Eu gosto de vilões que são a pura entropia e o puro caos acontecendo. E é só por isso que eles fazem as coisas deles. Por exemplo, eu amo o Dio, de Jojo. Eu achei um dos melhores vilões que existe. Porque o Dio, ele é 100% gratuito, né? Eu acredito que o Dio é o tipo de pessoa que tu pergunta, cara, por que que tu tá fazendo isso? E ele fala, porque sim. Ele não tem nem justificativa, saca? Ele não tem muito argumento, ele não tem muito embasamento porque ele tá fazendo. É só porque ele quer, é só porque sim. E eu acho isso sensacional. Porque são personagens que se tornam imprevisíveis, são personagens que fazem um monte de merda e tu fica puto da vida. Mas aí quando tu para pra racionalizar que o papel do vilão é esse, tu entende que faz todo sentido, saca? E não vou mentir, eu gosto também de vilões que tu entende o lado deles, né? Vilões injustiçados, que querem vingança, né? E aí tu começa a entender o contexto do que vingança é essa, né? O que que ele passou pra poder fazer isso. E aí tu começa a entender o lado dele, eu acho legal também, né? Tem certos enredos que às vezes tu até torce pro vilão ganhar, porque às vezes o mocinho é mal construído, né? Então fica aquela coisa meio bobo alegre, inconsequente, justiceiro, contra um outro personagem super denso, que tem toda uma história e tem toda uma vontade de se vingar, porque foi injustiçado por tal coisa. E aí tu começa a entrar naquela onda e tu fala assim, velho, é isso aí, bota fé, vai lá, saca? Faz isso aí. Tipo, por exemplo, o Coringa do Heath Ledger, do Nolan lá, sensacional, velho. Absolutamente gratuito. Ele literalmente quer ver o mundo queimar e foda-se. Ah, mas por que que tu faz isso? KKK. Porque eu tô afim de fazer, sabe?
Eu gosto dessa coisa gratuita, assim, né? Eu acho que faz parte, né? Dessa boa construção de um vilão. Porque também, dessa forma, pode ser mal construído também, né? Pode ser, tipo, o vilão das meninas superpoderosas. Tipo, hahaha, eu vou destruir o mundo. Porque, sei lá, eu crio baratas em casa, e o cara vira um golem de barata e vai destruir o mundo. Tipo, as coisas podem ser rasas também, saca? Mas o meu ponto aqui é, o personagem ser construído, ser bem construído ou não, independe de tu concordar com ele ou não. Independe de tu, né, entender o lado dele ou não. Muito pelo contrário, no caso do vilão, né? Ou do anti-herói, sei lá. Eu gosto dessa parada de ficar puto com o personagem, de falar, porra, que baita filho da puta, velho. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, porra, que foda, né? O autor conseguiu me provocar, conseguiu me causar uma sensação com a premissa de que aquele personagem é mau, né? Ou ruim, ou desagradável. Eu acho que é uma parada. Tipo assim, o pai do. Foda que. Exemplos otakus aqui, né, galera? Então, se tu, se tu assiste anime, tu vai ficar mais ligado. Mas o pai do Shinji, de Evangelion, tem gente que odeia profundamente ele. Fala que ele é um baita de um filho da puta, sabe? E ele é, cara. E isso faz dele um vilão sensacional, sabe? Tu olhar pra cara dele e tu ficar puto, é exatamente. É tipo, igual eu falei, um mais um igual a dois. É o que o personagem está fazendo, sabe? É simplesmente o vilão. Óbvio que daí tu vai poder analisar de mil formas isso, né? Eu tô colocando de uma forma bem geral. Mas o vilão te causando raiva por ser um pau no cu. Faz todo sentido isso, saca? Da mesma forma que um herói tem que ser carismático, né? O herói tem que ser um personagem grandioso, né? Um personagem com uma moral inabalável que tu se inspira ou se espelha ou busca ser, tipo, tem que ter isso, né? Tipo, faz sentido ele ser assim porque ele é o herói. E ao mesmo tempo o vilão, quando ele é um baita no pau no cu, eu acho também sensacional, que eu acho que é isso que vilão tem que ser mesmo, porque por mais que às vezes tenha uma justificativa, né? Anime gosta muito disso, de justificar a atitude cruel de um personagem com um passado injustiçado ou sofrido, onde a pessoa perdeu a noção do correto ou não e age de maneira impulsiva e má, digamos assim, né? Eu sei que existe isso. Mas o meu foco aqui é do personagem filho da puta. Então, compreenda isso, cara. Eu acho uma parada muito importante. Tem que entender o objetivo dos personagens, né? E o objetivo do vilão não é pra tu ficar tipo, yes, isso aí, você está certo, cara. Eu quero ser que nem você. Não, né? O vilão é o mal, né? É o caos ali no arquétipo, assim, digamos, né? Então é mais ou menos isso, assim. Só essa reflexão, né? Sobre a questão do vilão, a questão do personagem. Que tu não realmente não precisa concordar, né? Muito pelo contrário, tu tem que discordar, que daí vai fazer mais sentido ainda. É... Enfim, né? Outro tema que eu quero falar com vocês é sobre a questão de a sensação boa, que daí vai muito além também, né, não sei explicar direito. Enfim, é a sensação incrível de fazer a coisa certa. A sensação de agir de maneira minimamente sensata, né? A sensação de usufruir do bom senso, né? Por exemplo, eu, como eu falei pra vocês, finalmente saí do meu emprego, né? Então eu fiz um acordo com o meu chefe. Então eu tenho ainda um mês, né? Onde eu vou fazer o aviso prévio. Então o aviso prévio é tu trabalhar um mês meio que já demitido, né? Tipo assim, é um meme a questão do, do aviso prévio, porque a maioria dos funcionários já estão cansados, já estão putos da vida, e quando vai fazer o aviso prévio faz nas coxas, faz com má vontade, chega atrasado mil vezes, sai mais cedo, porque tá cagando e porque não tem mais obrigatoriedade nenhuma com aquilo. Vocês já devem ter ouvido falar de alguma coisa parecida. O meu ponto aqui é, eu nunca tive problema algum com meu chefe, né? Sempre foi uma relação super de boa lá no meu trabalho. E eu sinto que existe essa meio que desconfiança, assim, mais ou menos, de que eventualmente eu vá cagar pro aviso, né?
E eu não vou cagar pro aviso. E eu me sinto extremamente confortável com essa minha decisão, sabe? Eu me sinto extremamente confortável por estar imunizado por agir da maneira certa. Eu me sinto extremamente bem por não me rebaixar. Eu acho isso sensacional. Eu acho que isso é. Por mais que nem sempre dê tudo certo, né? Ou nem sempre eu me dê bem nessa história toda, dentro da minha cabeça, na minha balança moral, na minha consciência, é uma sensação extremamente agradável saber que eu serei profissional até o final, sabe? Eu acho. Eu sei que é um pouco daquela questão também do comemorar por fazer o mínimo, né? Mas eu não digo nem de comemorar ou de me achar o máximo por isso. Mas eu me sinto tão confortável, tão tranquilo, tão em paz comigo mesmo, sabendo que eu tô fazendo a coisa certa, sabendo que eu vou fazer a coisa certa até o final, né? Eu. Porque daí, se quiserem me fuder, se quiserem me encher o saco, se quiserem montar em cima de mim, usando esse exemplo aqui do aviso, né? Se meu chefe resolver começar a ser um cuzão comigo, porque sabe que já já vou sair, ou etc. É, isso tudo numa suposição, né, galera? Isso provavelmente não vai acontecer, eu nunca tive problema nenhum com ele, mas é só um exemplo. Se ele resolver se rebaixar, eu me sinto tão em paz comigo mesmo por não me rebaixar, sabe? Por até o último minuto lá dentro, eu vou fazer a coisa certa. Porque eu sempre fiz a coisa certa, sabe? E eu acho que isso afeta as pessoas a nível de inconsciente ou consciente, e aquilo é muito grandioso, saca? Porque a pessoa meio que não consegue te abalar, a pessoa não consegue te fazer entrar na onda dela, né? É óbvio que daí tu vai poder usar isso em vários aspectos da vida, né? Eu tô usando aqui só um exemplo bem específico e hipotético também, né? Porque pra mim vai ser super tranquilo, vai acontecer tudo certo. Mas eu paro pra pensar nisso, da pessoa, de pessoas que ficam com raiva das outras porque elas estão fazendo a coisa certa. E talvez elas não consigam fazer igual as outras pessoas fazem, talvez elas não se sintam tão motivadas a fazer, talvez elas não se sintam tão confortáveis fazendo, mas saber que eu estou fazendo a coisa certa e que eu estou agindo de maneira correta com a maneira que eu penso até o final, sem fazer com que as pessoas mudem isso, eu acho sensacional, sabe? Eu não sei muito bem categorizar ou explicar isso, mas é porque eu tava pensando sobre isso esses dias. Eu tava pensando, porra, o outro. Ah, isso já é um exemplo real, né? Um outro cara que trabalhou comigo lá, que era um baita de um filho da puta. Eu acho que eu até falei sobre ele no podcast já. Que era o cabeludinho gratidão, surfista, violão, incenso, vibes. E no fim das contas era um baita de um cuzão, mas enfim, né? E ele cagou pro aviso. Então ele saía super cedo, ele chegava super tarde. Ele tava cagando e andando. E, tipo, aquilo lá se justificava por si só, porque ele era um merda, então ele agia como um merda, né? Eu não ficava surpreso em ver ele agindo como um merda. E eu sabia que eu não jamais iria agir daquela forma, né? Eu tenho o oráculo que mora na minha cabeça não me deixa fazer uma coisa daquela. Jamais. Eu não conseguiria dormir tranquilo fazendo uma coisa daquela, porque eu quero fazer a coisa certa. É só isso, sabe? Eu posso ser julgado por várias coisas que eu fiz, né? Que às vezes a pessoa não concorda, mas eu tô agindo de acordo com com as regras e com o meu senso moral das coisas, né? Então eu acho triste olhar pra uma pessoa e pensar, putz, né? Parabéns, você está fazendo mais do que o esperado, porque você é um merda e você está agindo como tal. Você está agindo como um merda. E de tu olhar pra uma pessoa que tu não consegue atingir ela, tu não consegue abalar ela, ela simplesmente, ela tá fazendo a coisa certa. E ela tá fazendo a coisa certa, não importa o que, sabe? Não sei, eu sinto que eu não tô me explicando muito bem em relação a isso. Mas era só algo que eu queria desabafar aqui com vocês. Eu me sinto extremamente confortável em saber que eu estou fazendo a coisa certa. E que isso não vai me tornar um super-herói, isso não vai me deixar rico, isso não vai me fazer ganhar empregos. Mas isso me deixa bem comigo mesmo, né? E no fim das contas é isso que importa. É, assim, num amplo modelo. Qual que é a palavra, gente? Num âmbito muito maior, né? Num quesito muito maior. Porque é óbvio, né, que trabalhando de CLT a gente sabe que a vida não é fácil e que um monte de merda acontece, né? O que eu quero dizer aqui no âmbito mais de vida, assim, né? No âmbito mais de
coisas grandiosas, né? E da tua relação contigo mesmo. E, enfim, né? É isso aí. Eu não me lembro se eu tinha algum outro tema pra falar com vocês aqui. Eu acho que era só isso mesmo, né? Ah, não se rebaixem, galera. Persistam. Se mantenham no parâmetro moral que vocês estão até o final, cara. Porque isso meio que desarma as pessoas, né? Isso desarma porque tu perceber que aquela pessoa se rebaixou e aquilo não é nada mais do que esperado que ela faça, porque é o que a gentinha faz, e tu, não, e tu saber que tu não é gentinha, que tu não faz esse tipo de coisa, é como se só aquilo já fosse suficiente, sabe? Não sei. Talvez eu esteja viajando um pouco aqui. Mas é isso, né, cara? Ah, esqueci, eu devia ter falado antes. Questão, né? Mande um e-mail. Eu sempre esqueço. Mas me manda um e-mail aí, cara, pra falavedita@gmail.com. Fala Vegeta escreve, quer dizer, Vegeta escreve Vegeta. É, meu Curious Cat também é Fala Vegeta. É, me segue na Twitch, também é Fala Vegeta. De vez em quando eu faço umas lives aí. E, enfim, né? Tamo junto. E até a próxima.